Hoje eu vou apresentar a Maria, tá? Já vou chamá-la aqui, mas eu quero fazer um resuminho para vocês. Maria está na Alemanha desde 2013, se dedicou ao alemão por 2 anos, conseguiu o certificado de C1, que é algo muito difícil para quem estuda alemão, sabe disso. Ela fez a formação de enfermagem dela aqui na Alemanha e ela vai contar pra gente um pouquinho da trajetória, tá bom? Vou chamá-la só um momentinho. Calma aí. Ela já vai entrar, tô já com minhas perguntinhas. Quem quiser mandar pergunta já pode mandar, tá bom? E sobre a formação de enfermagem aqui na Alemanha. Oi, Maria, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu Tudo ajustar aqui um pouquinho a câmera para ficar legal aí para vocês. ótimo. Acho que tá bom assim, né? Tá, o áudio também tá muito bom. Ah, ótimo, excelente. É. Maria, eu estou muito encantada com seus estudos, que você começou a estudar alemão em 2013, você conseguiu atingir o C1. E a gente sabe como isso é difícil. Conta pra gente essa sua trajetória desde o início do estudo do alemão. Então, eu gosto sempre de frisar que a minha história é um pouco diferenciada, né? Porque a gente sabe que muitos enfermeiros brasileiros eles vêm aqui de fato em busca de uma nova oportunidade, né, profissional ou até mesmo de novas perspectivas, né, ao viver essa experiência. E no meu caso, eu vim para cá por motivos pessoais, né? Para quem não sabe, eu hoje sou casada, né, com um alemão. Já estou aí com ele há mais de 15 anos. São mais de 15 anos de relacionamento. E na época, né, a gente já se relacionava há 4 anos à distância, né, com aquele típico, você vai para lá, passa um mês, eu vou para cá, passo um mês, dois, e assim a gente foi levando durante 4 anos, até que surgiu a oportunidade de eu vir para a Alemanha, de fato, com visto de estudante. Na época, do idioma, e aí por isso também que eu tive essa oportunidade de me dedicar de forma realmente focada só no idioma, até porque para mim já estava muito claro que você precisava do idioma para poder realmente ter uma independência aqui na Alemanha, então foi uma coisa muito natural, né? Eu também, na época, eu já falava inglês fluente, mas eu acho que no inglês eu só tinha até o nível B2, não fiz até o nível C1, mas também já tinha essa questão de que eu já sabia o que era aprender um novo idioma, né? Não Uhum. era uma coisa nova e eu já tinha essa prática, obviamente, de falar um outro idioma que não era o meu, né? Porque eu me relacionava com uma pessoa que não falava o meu idioma nativo. Além disso, eu tenho que falar que eu também tenho um interesse natural por línguas, né? Eu sempre tive esse interesse natural. Eu também fui autodidata em italiano, por exemplo, Uau! durante um tempo. Pois é, eu ainda entendo muita coisa, mas não falo Sim, mais, né? Porque tudo sim. que você não pratica mais, você vai esquecendo. Tá em alguma gaveta aqui Aham. dentro, né? Eu sempre falo que tem a sua gavetinha guardada, deve estar aqui em alguma gaveta, mas assim. É, então foi assim que surgiu isso, mas obviamente a gente sabe que o idioma alemão, isso é unanimidade, acredito eu, entre os brasileiros, é um idioma que se distancia muito do nosso, e por essa questão também a gente tem muita dificuldade, né? Ou muitas pessoas apresentam muita dificuldade na questão do idioma, começando pela estruturação desse idioma de um modo geral, né? A gente sabe que tem todas essas questões de declinações, tempos verbais, artigos, né, que são o artigo neutro, feminino, plural, masculino, né? Então a gente sofre um pouco para aprender, mas assim foi bem complicado no começo, mas eu tenho que falar que eu também eu sou uma pessoa que eu sou muito autoexigente, né? Uhum. Eu tenho essa autoexigência e eu também fui muito incentivada. Né, eu tive esse privilégio, a gente tem que reconhecer os nossos privilégios, e eu acho que foi um privilégio que eu tive poder vir para a Alemanha também com essa convivência intensa desde o início com nativos, né? Uhum. Porque na época, quando eu vim para aqui para a Alemanha, eu era muito jovem, né? Eu tinha acabado de completar 23 anos de idade. Então, assim, meu marido também é um rapaz muito jovem, né? Meu marido é mais jovem do que eu, então Uhum. ele é 2 anos e meio mais jovem do que eu. Então, na época, o meu marido era um rapaz de 20 anos. Uhum. E Uau! óbvio,
E, obviamente, eu morei também um período, né, em que eu vivia aqui na Alemanha, eu morei com os meus sogros, por exemplo. Então, essa dinâmica de convivência familiar com alemães, ela foi imediata, né? Ela Caramba, foi você deu uma mudada na tua vida completamente. radical, né? A princípio, por um período de teste, vamos dizer assim, né? Por um período de teste, porque não tinha nenhuma. Na época a gente ainda não tinha nada muito certo. Eu não tinha certeza, eu não sabia se eu queria vir para a Alemanha. Eu tinha um relacionamento com alguém, mas isso não era uma coisa que eu tinha certeza. Eu não tinha essa Uhum, certeza. Ah, eu vou me mudar para a Alemanha um dia. E eu tenho que dizer também que isso nunca foi um sonho meu, morar no exterior, ir para fora do país, morar na Alemanha, por exemplo. Eu nunca tive esse tipo de interesse. Então, assim, eu vim realmente para cá com esse intuito. Eu vou lá, vou aprender o idioma e vou conviver e vamos ver como é que vai ser. Porque namoro à distância é uma coisa, conviver todos os dias com aquela pessoa é uma outra coisa. sim. Então, assim, eu sempre digo que teve esse privilégio, né? Uhum, Eu vivi, de fato, esse privilégio de poder ter essa convivência intensa com alemães. Então, assim, foram alemães que estavam ali. Então, eu tive o convívio cultural, né? Teve o aspecto, não só o idioma, mas o aspecto sim, cultural, porque eu fui muito cedo já confrontado com o ser do alemão, né? Como é que ele é e por que que ele age dessa forma, né? E também essa questão do idioma. Obviamente, no começo eu não falava alemão, né? Não entendia muita coisa, mas você tá ali o tempo todo ouvindo alemão, né? Então aquela simiose tá ali o tempo todo, né? sim. Então, de fato, é um privilégio, vamos dizer Ah, assim. e de qual região eles eram? Eles são? São todos berlinenses, né? Ah, Todo tá. mundo daqui de Berlim, realmente Uhum, berlinenses, é, o pessoal daqui dessa área, vamos dizer assim, central, sul de Berlim. uhum, ok, ok. Então, comparado a outros lugares, você achou, hoje, você olha para esse cenário e enxerga que foi a melhor região para começar aqui na Alemanha? Não sei, não sei. Eu Uhum, acho assim, eu acho que isso é meu paradoxo, né? sim. Obviamente que eu tenho que dizer também que eu não fui ainda, eu não sou uma pessoa que explorou muito a Alemanha até hoje. Assim, eu fui em Uhum, alguns lugares da Alemanha, mas de férias, por poucos dias, porque quando eu faço viagens eu acabo optando ou em ir para o Brasil ou em sim. estar no exterior. Então, Uhum, dificilmente eu vou para outras cidades na Alemanha, mas eu já fui para Hamburgo, eu já fui para uhum, Dresden, eu já fui sim. para algumas outras cidades aqui. E eu acho assim que querem o alemão, o berlinense, a gente tem um ditado que diz que é o Berliner Schnauzer. Uhum, Berliner Schnauzer é o mau humor alemão, o mau aham, humor berlinense, né? Porque sim. a gente tem que ter em mente que Berlim é a capital. Uhum, Berlim é cosmopolita, né? Uma grande capital, muita gente, muito grande, né? Uma cidade muito grande. Então, assim, tem esse certo, eu acho que tem esse anonimato. Você está em Berlim, você está anônimo. Eu acho sim. que isso é uma coisa que existe aqui em Berlim, que tem poucas cidades que o pessoal que vem de grandes cidades do Brasil vai conhecer, como, por exemplo, São Paulo. Né? A gente Uhum, pode comparar também, né? Não quer dizer que as pessoas não são simpáticas ou não são abertas, elas simplesmente estão correndo e vivendo a própria vida. Né? sim. Então, assim, eu acho que se isso me ajudou, eu não sei. Eu acho que me ajudou talvez nessa questão de buscar dependência, porque aqui isso aqui isso é muito vivido, né? Aqui na Uhum, Alemanha, aqui na capital, você vê que as mulheres, a grande maioria trabalha, estão envolvidas em estudos e tal, enquanto em outras regiões da Alemanha, e o pessoal sabe disso também, existe ainda muito aquele modelo de família tradicional, onde a mulher, depois de uma gestação, fica em casa, opta uhum, por cuidar dos filhos e tal, enquanto aqui em Berlim isso você observa um pouco menos, vamos dizer uhum, assim. sim. Ok. Você é de qual cidade do Brasil? Eu sou pernambucana, eu vou falar a Aham. cidade de onde eu vim, que ninguém conhece, mas ou poucas pessoas conhecem. Eu sou de Igaraçu. É uma Uhum, cidade da região metropolitana de Recife, uhum, né? Então, assim, fez parte de Recife, então são aquelas cidades que acabam se emancipando da capital e que são em torno da capital, né? Então, uhum, eu sou de uma cidade que fica mais ou menos 40 minutos de Recife, sim. Olha, o Marcos né? conhece Garaçu. Ah, Marcos, então, né? Sim, eu Meu, te perguntei porque o Nordeste é um estado muito aberto, muito caloroso, então provavelmente já rolou esse choquinho assim, né? Esse choque. Com certeza, né? Eu acho assim Uhum, que se eu posso falar, o meu maior choque cultural aqui
Claro que hoje eu tenho essa consciência de cidade grande, né? Na época, talvez, eu não tinha também essa consciência de fazer essa diferenciação, digamos assim, mas eu acho também que o alemão ele é muito direto. Né? O Uhum, alemão ele é extremamente direto, são pessoas sem rodeios, né? Eles não uhum, se e eles são pessoas que normalmente não justificam suas atitudes, né? uhum. E isso é uma coisa que choca, que choca, né? O brasileiro comum, digamos assim, porque a Uhum, gente, a gente, a gente está sempre ali dando uma justificativa. Você é convidado para algum lugar e aí você não vai, mas você justifica com mil e uma sim, justificativas por que que você não está indo, enquanto o alemão ele simplesmente diz muito obrigado pelo convite, mas eu infelizmente não poderei, sim, sim, não vou, exatamente. não irei, enfim, né? Uhum, uhum, Então, eu acho que esse é o maior impacto, de fato, esse ser direto e também ser direto e não ter muitos rodeios em tudo na uhum, vida, né? uhum. Eles são essas pessoas, né? Sim, sim. Já teve gente que ó, falando que também é de Igaraçu, a Cileide. Bom, vamos lá, Maria. Me conta aqui, você começou então a formação de enfermagem e por que de repente, aí tá, você veio, estudou a língua, adquiriu o C1 e aí da onde que veio essa a ideia da enfermagem e como que foi esse processo de formação? Vamos lá, né? E quando a gente passa por esse processo de expatriação, tem o ideal, existe sempre o ideal e o real, né? Então a gente idealiza muita coisa e depois a gente é confrontado de fato com a realidade, né? Uhum, Então, quando eu vim para cá, eu vim do Brasil com um ensino técnico que não foi reconhecido aqui na Alemanha, né? Eu sou técnica em logística no Brasil, o que uhum, seria aqui, vamos dizer assim, Bürokauffrau für Logistik und Spedition. uhum, E não houve um reconhecimento. Berlim também não era uma cidade que trazia muitas oportunidades nesse sentido, porque uhum, a cidade realmente de centro portuário aqui, por exemplo, seria Hamburgo, né? Que é uma uhum, cidade que tem essa questão logística muito forte, enfim. Acabou que eu vi que não tinha muita abertura para mim nesse setor. uhum, Além disso, eu tenho que dizer que, apesar de na época já ter uma certificação alta, vamos dizer assim, quando eu fui em busca de uma outra profissão, né? Porque a minha uhum, profissão não foi reconhecida aqui, a realidade é que a Alemanha precisa de profissionais qualificados, mas uhum, eu não considero que a Alemanha, de fato, é um país aberto para uhum, profissionais estrangeiros. Assim, é a minha perspectiva, tá? uhum, Eu acho que, infelizmente, a Alemanha ela ainda precisa de muita flexibilização para que ela realmente alcance esse objetivo de se tornar um país de fato atraente para quem vem de fora com uma formação aqui. Tá? uhum, Então, assim, apesar de naquela época já ter uma desenvoltura boa do idioma, eu ainda era estrangeira. E, uhum, querendo ou não, concorrer em determinadas áreas com alemães era mais difícil, né? E óbvio, tem também a questão da identificação. Nem toda área eu me identificava. E aí eu sempre quis fazer alguma coisa na área social. Eu sempre pensei, psicologia, talvez, assistência social. E aí eu acabei que fui pesquisando essa questão de álgebra, porque eu também queria uma outra questão que a gente passa nesse processo de expatriação é que você perde um pouco da sua independência, né? Você acaba se tornando completamente dependente de terceiros, porque você não fala o idioma, porque você não conhece a cidade, você não sabe pegar um ônibus, você não sabe para onde esse ônibus vai, que parte da cidade é essa, como é que eu volto para casa. E as pessoas, eu acho que o pessoal, assim, quando a gente fala, parece uma bobagem, né? A gente tá falando isso e o pessoal tá, que é isso? Vai andar pela cidade, vai conhecer. Mas não, isso traz um impacto emocional muito grande para quem está passando por esse processo, né? Você tá dentro de uma cidade, num ambiente, num local que você não sabe, você tá inseguro até para pedir um café na uhum, rua, né? Então, assim, eu tinha muito também esse objetivo claro de o mais rápido possível reconquistar a minha independência. Então, uhum, uhum, tudo que eu fiz aqui na Alemanha, todo o caminho que eu tracei, ele tinha esse viés. Eu estava muito, o meu foco era total
voltar a ser independente. Eu não quero depender de ninguém para nada. Eu quero fazer as minhas coisas. Entenda, dentro da sociedade, nós somos todos, de alguma forma, dependentes um do Uhum, outro. uhum, Mas eu não queria ficar dependendo financeira, eu não queria ter uma dependência financeira de outra pessoa, eu não queria depender de alguém para ir no médico comigo, eu não queria depender de alguém para me explicar alguma coisa, eu não queria isso. Eu queria realmente ter a minha independência em todos os aspectos da vida. E aí acabou que eu fui pesquisando qual era a área de demanda aqui na Alemanha, fui excluindo algumas áreas que eu não me identificava, onde eu sabia que, não, se eu fizer um trabalho nesse sentido, eu não vou me sentir feliz, porque você uhum. também tem que buscar alguma coisa que te realize de algum modo. E aí acabou que eu fui fazer um estágio, né, para poder. Eu fiz alguns estágios aqui, tá? Não remunerados em algumas áreas, entre elas também a hotelaria, porque eu já falava outros idiomas da época. Então, todo mundo pensou: ah, você vai ser perfeito para hotelaria, porque você é muito simpático, você é muito aberto, então vai. Mas foi uma área que foi terrível para mim, assim, a área de Por quê? hotelaria. Ah, porque eu achei que era tudo muito fantasioso. Ah, sim, ok. Aham, Eu aham. acho que era tudo muito assim, era tudo muito. Parece que você está vivendo uma mentira. Você está Sim, dentro do sim. hotel e você é muito simpático, e você é muito Aham. prestativo, e você é muito não sei o quê. Tem tudo isso, sabe? Eu acho assim que eu tinha também o sentimento de que eu estava ali só prestando um serviço que não estava sendo valorizado. Na maioria das Sim, vezes sim. não era valorizado, Uhum. porque, assim, hóspedes, né, pelo menos teve esse agravante também, né, que o hotel que eu fiz esse estágio era um hotel voltado para a área de business. Então não era um hotel de turismo, era um Ah, hotel que tá. tinha muitas pessoas que estavam lá a trabalho aqui em Berlim. Uhum, Então, assim, pairava uma certa arrogância no uhum, ar, uma certa, enfim, eu não me identificou, não achei uhum, legal. E aí uhum. acabou que eu fui fazer um estágio na área de enfermagem aqui na Alemanha, né? Eu acabei fazendo um estágio não remunerado também durante 5, 6 semanas, eu acredito, é, no, em um asilo, numa casa de idosos. Ah, legal. Numa Aham. casa de idosos, e assim, óbvio, para mim, né, porque eu nunca tinha tido esse contato com a enfermagem, óbvio, a priori foi bem, vamos dizer assim, foi bem diferente, Uhum, foi uma experiência bem diferente. Você cuidar de pessoas que você desconhece, e assim, você entra na intimidade das pessoas, né, também. uhum. Tem Sim, essa questão de que você entra na intimidade das sim. pessoas. Então, assim, foi bem chocante, porque vai quebrando barreiras que a gente tem, né, tabus que a gente tem. E eu também já tinha passado por essa experiência que é bem conhecida no Brasil e também já foi uma realidade aqui da Alemanha, onde você cuida dos seus familiares, né? Então Uhum, meu avô tinha ficado acamado durante 6 meses, a gente cuidou dele em casa até ele vir a óbito. Graças a Deus foi tudo tranquilo para ele, ele teve uma morte digna, a gente pôde oferecer isso a ele. Então, assim, acabou que isso também foi um dos pontos que me despertaram para a área de enfermagem. Eu fiz o uhum, estágio, eu gostei, e claro, obviamente, eu sabia que era uma área que precisava de profissionais na Alemanha. O salário era uma remuneração que você consegue viver sozinho, porque tem essa questão também. Quando você faz um hóspede, nem sempre você vai ganhar tão bem como os enfermeiros ganham aqui. uhum, Muita gente, isso é uma discussão que eu sempre levanto, porque muita gente não tem noção do quanto o enfermeiro ganha bem. Muita uhum, gente acha que ganha pouco, mas se você for olhar outras profissões que também são profissionais a nível de Ausbildung aqui na Alemanha, essas pessoas ganham muito menos, tá? Chegam a uhum, ganhar até 1.000 euros líquidos a menos do que um profissional de enfermagem, por exemplo. Então, assim, isso foi também uma das questões, né? Essa questão econômica, questão de demanda de profissionais, ou seja, eu teria uma segurança profissional. Eu também busquei isso. Isso foi uma das coisas também que eu busquei, porque eu tinha muito claro para mim que eu estava bem feliz no relacionamento, mas eu queria continuar bem feliz no relacionamento e estar com meu marido por gostar dele, não por depender dele. uhum. Isso foi uma coisa que sempre foi estava muito bem encaixada para mim na minha cabeça. Então, eu
eu sempre busquei fazer alguma coisa que trouxesse a minha independência e eu sabia que a enfermagem, ela também, além de toda essa questão de ser uma profissão que te oferece muitas possibilidades, ser uma profissão que te paga um bom salário, ter uma profissão que te traz essa dignidade humana, Uhum, é, tem essa questão também, obviamente, de que você consegue reconquistar a sua independência, né? Isso, uhum. para mim, foi uma coisa que foi muito importante. E Pronto. continua sendo. Muito bacana. Foram vários fatores que te levaram à enfermagem. Vários. Bem bacana. Interessante isso que sempre quando eu pergunto para alguém por que a enfermagem, muitos brasileiros respondem isso. Eu cuidei de algum familiar. E aqui na Alemanha é muito diferente culturalmente. As pessoas não cuidam dos seus familiares, né? Então, acabam indo muito. Os asilos aqui é muito comum. No Brasil é um tabu. O asilo é um tabu, né? As pessoas ficam muito. E a gente pode cuidar dos nossos familiares. A maioria das famílias no Brasil cuidam e querem, né? Então, isso acaba levando também muita gente para o caminho da enfermagem. Muito Sim. bacana. Eu quero saber agora como é que foi o seu processo de Ausbildung, quais foram as suas dificuldades nesse processo de formação de enfermagem na Alemanha. O que, que você achou da formação de enfermagem aqui? É, a minha primeira dificuldade é você encarar de que o curso é um curso extremamente complexo, é um curso extremamente exigente, tá? Uhum, E eu falo isso não só da minha visão, mas da visão também nativos, né? Porque assim, o meu marido teve acesso a todo o material do meu Ausbildung, na minha sogra, que é uma pessoa que tem até mestrado, né? Como meu marido também tem, mas assim, são pessoas também que têm um background acadêmico e eles olhavam aquilo e eles diziam, eu não acredito que isso está sendo um Ausbildung, eu não acredito que é um Ausbildung, porque a gente tem a ilusão no Brasil, quando a gente não está dentro da formação alemã, você tem uma ilusão de que se trata de um curso técnico. E sim, aqui na Alemanha não é um curso de nível superior. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Mas isso não significa que o curso que você absorve aqui na Alemanha, ele pode ser equiparado ao curso técnico do Brasil. Tá? Isso uhum, aí está fora de cogitação. É um curso extremamente extenso, é um curso com muitas horas. Eu tive aí quase 6.000 horas, né, de formação. Sendo dessas 3.000 horas, eu acho que em torno de um pouco mais da metade prática, né? Tem também muita teoria, agora, óbvio, é uma teoria muito voltada para a prática de enfermagem, né? Isso também tem que ser dito, tem que ser dito. Então, assim, quando você fala da minha maior dificuldade, primeiro foi encarar que o grau de dificuldade do Ausbildung, que não é fácil. O Ausbildung, assim, quem tem intenção de fazer o Ausbildung, por favor, não tenha essa ilusão de que se trata de um curso simples, fácil e de que eu vou fazê-lo, assim, nebenbei. Eu vou fazer sem estudar. Não vou estudar muito e vou passar. Não, você vai estudar muito, você tem que se dedicar muito para passar, tá? Entendeu? Então, assim, essa questão. O que mais? Eu acho que a questão do idioma, porque, assim, uhum, eu gosto muito de frisar nisso. Uma coisa é você ter uma bagagem de dia a dia, né? Que você, nesses cursos de alemão, você recebe o idioma do dia a dia. Essa Fachbegriff, essa Fachsprache, né? Que seria essa linguagem profissional, você vai adquirir dentro da profissão ou em cursos muito específicos que só são oferecidos, sei lá, uma ou duas vezes no ano por algumas escolas. Então, na época que eu fui para o Ausbildung, eu lembro que o professor falava de 10 palavras, eu entendi, três eu não entendia, não sabia do que se tratava, uhum, vamos dizer assim, né? E claro, essa dinâmica de escuta e de escutar e copiar. Esse multitasking, ele foi extremamente testado, né? Naquele primeiro período ali, porque, e eu digo isso sempre para todo mundo, foi tão pesado que eu tive que escolher se eu ouvia ou se eu copiava. Eu não consegui, no uhum. começo, fazer as duas coisas, porque ou eu ouvia o que o professor estava falando, ou eu prestava atenção, ou eu, de fato, copiava, né, o conteúdo. E aí eu acabei decidindo por copiar. Por quê? Porque se eu quisesse estudar depois, eu teria todo o material ali. Eu ia saber do que se tratava, o que é que era, entendeu? Então, assim, de fato, eu acho que essa é a maior dificuldade. O idioma vai ser sempre
ele vai sempre te confrontar, porque você vai ter sempre esse, principalmente nesses primeiros anos, né? Hoje não mais. Eu digo que hoje não mais. Dificilmente o idioma é uma barreira para mim. Eu não diria mais isso. Mas naquela época, sim, de alguma forma, ainda era uma barreira. E, Uhum, obviamente, você tem todo aquele padrão alemão de ensino, que eles têm um uhum, padrão de ensino muito diferente do nosso. O alemão, ele tem ele é muito, o ensino do alemão, ele é muito massivo, eles dão muita matéria de uma vez só, é muita coisa, tá? Você passa ali, são 8 horas em sala de aula, e não é pouca aula, e não é enrolação, não, é muito conteúdo, eles passam muito conteúdo, porque a estruturação do ensino, no geral, na Alemanha, ele é um ensino de decoreba. Quem faz, habitua aqui, e eu digo isso também por essa troca de experiências, né, que eu tenho com nativos, não só pessoas da minha família, como também hoje amigos, né, eles sempre falam, a gente aprende a decorar, a gente aprende realmente é, absorver a maior massa de conteúdo que a gente consegue no maior curto período de tempo, né? Então, assim, eu acho que essa também é uma grande diferença, porque pelo menos para mim, tá no Brasil, eu tinha muito aquela coisa do entendimento. Eu preciso entender esse uhum, conteúdo, enquanto eu via que os alemães eles não estavam muito preocupados em de fato entender, vamos dizer assim, eu sei porque eu entendi. Não, eu sei porque eu aprendi decorado. Não uhum. necessariamente eu sei o que é que leva a esse sintoma nessa doença, mas eu sei que esse sintoma tem nessa doença. Sim, sim, sim. Vamos, para trazer um exemplo prático, né? Para trazer um exemplo prático seria isso. Por exemplo, você tem um infarto, o paciente que ele está infartado, ele tem tal sintoma, e esses sintomas eles têm um porquê. Todo sintoma tem um porquê. Por que que o paciente está sentindo aquilo? E eles não se preocupavam muito em entender o porquê. Eles se preocupavam em saber os sintomas. E eles sabiam, tá? E alemão sabe muito. Quem conseguir discutir com o alemão, pelo menos é a minha experiência também, tá? Com o alemão de forma aprofundada, você vai perceber que eles normalmente eles sabem muita coisa. Eles sabem muito. Mas muita gente sabe porque aprendeu decorado. Eles decoraram aquele conteúdo. Né? E É, isso é uma coisa que me chocou bastante. E outra coisa também, o alemão ele concorre muito entre si. Não existe uma união em sala de aula. Eles concorrem. é uma E a, cultura concor- completamente competitiva e isso é muito claro no dia a Exatamente. dia. Muito claro. E a concorrência ela está sempre ligada também. Eles não concorrem do tipo, quem é que está aprendendo mais? Não, quem é que está estudando mais? Não, quem é que estudou menos e tirou a melhor nota? Então, Sim, quando você ia fazer uma troca com o alemão, né? Eu lembro muito isso em sala de aula. Tu já começou a estudar? Não, eu não preciso estudar. O que é que eu vou estudar? Não preciso estudar. Isso aí eu vou olhar antes da prova uns 20 minutos, tá bom demais. E assim, você sabia que isso era mentira, porque era impossível. Nenhum ser humano vai fazer uma prova daquela magnitude sem estudar. Mas eles vendiam esse discurso. Então, assim, sim. tinha muita concorrência, né? E no dia a dia você percebe muito isso, né? Quando eu fiz a minha prova da validação, eles não perguntaram, passou, quanto que você tirou na prova? Tipo, eu ficava meio assim, sabe? Meio assustada. Mas é cultural mesmo. Eles têm muito essa coisa da competição, da nota, do seu primeiro, tem. E isso já é uma coisa também, né, que ela é implantada dentro da cultura familiar alemão, Sim. tá? Eles são assim em família, Uhum, tá? Eles são assim também em família, tá? Assim, não é que um concorre com os outros, mas as crianças elas já são ensinadas desde muito uhum, cedo, principalmente, eu vou dizer assim, vamos dizer, eu vou ter que dizer isso, é verdade. Principalmente uhum, crianças de famílias academizadas. Crianças de famílias academizadas aqui na Alemanha, elas são muito levadas para essa questão da concorrência, né? uhum, Quanto é sua nota, quanto você tirou, mostra a sua nota, essa nota é celebrada na família. sim, Sai mostrando do avô pro bisavô, pro tio, pro sim, primo, para todo mundo festejar aquela nota e a criança ter esse incentivo sim. de realmente buscar as melhores notas. Uhum. E eu já percebi que eles também fazem assim, o quem não tira nota boa assim, sente mal, assim. Eu já vi criança falando, não, eu sou burra, eu sou não sei o quê, se xingando. Eu já Porque vi isso, é. eles têm isso, né? É claro Uhum, que
a educação positiva ela está aí, né? Hoje ela também é uma realidade aqui na Alemanha, então eles hoje têm um outro tipo de abordagem, mas a gente sabe que o foco é tirar a melhor nota, né? Uhum, Eles sim. não vão, eles, pelo menos dentro da minha realidade, da minha convivência, eles não vão taxar a criança de burra, mas ele vai dizer, pode melhorar, né? Da próxima vez tenta melhorar, Sim, né? Da sim. próxima vez. E é uma coisa também que eu acho que o alemão ele tem. O alemão, ele tem. Eu acho que o brasileiro em si, ele foca muito no que ele não tem. E o Uhum, alemão não, ele foca muito no que ele tem. uhum, Então, o alemão, ele tem uma mentalidade muito dessa questão de eu não sou bom em matemática, mas eu sou o melhor de história. uhum, Eu não sou. Então, assim, ele não vai focar em matemática, ele vai focar em história, que é o que ele é bom. Né? uhum. Então, eu acho que também tem essa questão que é uma questão cultural, também dentro da minha experiência, dentro da Sim. minha vivência, né? Interessante, interessante. Vamos avançar aqui. Vamos lá. Eu fiz algumas perguntas sobre o Ausbildung e tal, e como é na prática a estrutura do Ausbildung para quem está começando? É porque tem a diferença, né? Quem está no Brasil ainda não entende essa diferença, né? Da formação. Você pode falar um pouquinho para gente como que é a parte prática? Porque vocês passam muito mais horas no hospital, até mesmo que quem faz a faculdade de enfermagem no Brasil. Sim. Uhum, Vamos lá, o que é que acontece? Na Alemanha, né, na verdade, antes de falar de como funciona o Ausbildung de enfermagem, a gente tem que buscar uhum, entender como é que funciona o sistema escolar alemão. Então, o sistema escolar alemão, ele ainda é um sistema que ele sorteia alunos, tá? uhum, E ensino superior na Alemanha hoje ainda é considerado o ensino, o acesso tem que ser para os melhores. uhum, Então a sociedade ela seguia muito nesse sorteio, tá? Então você é uma pessoa que você é muito boa em sala de aula, você entende muito de teoria, você entende muito disso, então você é uma pessoa que tem que ser academizada, você tem que ser um acadêmico. E isso é desde muito cedo, tá? Aqui na Alemanha eles têm, no geral, eles têm Grundschule, Realschule oder Mittelschule Abschluss e o Abitur. E a Abitur, para quem não sabe, é o ginásio daqui, e ele não o acesso não é livre para todo mundo. Existe sim algumas, você pode sim tentar chegar até lá. Tem havido aí outras flexibilizações dos pais poderem passar por cima da indicação do professor, mesmo o professor dizendo que aquela criança, ele não indica que ele vai para o ginásio, mas os pais mesmo assim insistem, a criança vai. Tudo isso existe hoje em dia, mas de uma forma geral, existe um sorteio. Então, vamos dizer que as crianças que têm uma melhor desenvoltura escolar, essas crianças elas são escolhidas para irem para o ginásio e aí então ter um acesso facilitado. Não quer dizer que ela vá fazer faculdade. Existem pessoas que mesmo com habitua optam por fazer um Ausbildung aqui na Alemanha, mas elas têm um acesso facilitado para serem academizados, tá? Então a gente tem que primeiro entender isso. O sistema de ensino alemão ele é um sistema que ele sorteia a sociedade entre você é bom para ser academizado e você é bom para estar na prática, tá? E uhum, assim surge o Ausbildung. E existem determinadas profissões aqui na Alemanha que elas ainda são consideradas profissões da prática. E entre essas profissões da prática está a enfermagem, mas não é só a enfermagem, né? Terapeuta ocupacional aqui na Alemanha é um Ausbildung. Lo- é, 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 Como é que chama? Fonoaudiologia é um Ausbildung na profissional Alemanha. de educação física. Profissional de educação física é um Ausbildung na Alemanha, né? Então, assim, todas essas profissões onde existe uma prática muito bem estruturada, todas essas profissões ainda é considerado um Ausbildung aqui na Alemanha. E mesmo hoje, havendo essas alternativas de ensino superior para essas áreas, o foco principal, ou a porta de entrada, continua sendo o Ausbildung, tá? Uhum, Então, assim, primeiro você tem que entender isso. Como é que funciona o Ausbildung? O Ausbildung, ele tem sim uma carga muito alta de teoria, mas essa teoria, ela é focada na prática. Ou uhum, seja, Cida, como assim? O que é que tu vai estudar? Eu vou estudar o catéter urinário, então eu vou estudar
quantos catéteres tem, quais são as estruturas, você estuda tudo isso. Mas você não vai estudar, tem um estudo de não sei da onde que diz que tem que passar não sei quantos dias e que se ultrapassar nada disso no modelo, né, de curso que eu tive acesso, né, que é o Gesundheits- und Krankenpflege, que hoje também já está reformulado. Então eu não sei mais como é que está agora. Agora tem uma nova nomenclatura e o Ausbildung, né, a estruturação do Ausbildung foi também mudada, mas de uma forma geral, o Ausbildung ele continua sendo um curso voltado para a prática e também essa teoria, ela também é voltado para a prática, tá? A teoria está voltada para a prática. Não tem essa questão muito científica, tá? Não tem essa questão muito é, não tem essa questão tão forte como no Brasil, né? No Brasil uma profissão academizada. E tem uma outra questão também. A gente tem que entender que o Brasil, ele é um país que, historicamente, ele é um país de serviços, tá? O Brasil, historicamente, você vai para o Brasil, tem uma pessoa no caixa do mercado, tem uma pessoa que empacota as suas compras, você tem um frentista no seu... E tem os seus motivos para isso, não é uma crítica, é só uma observação das diferenças culturais. E a gente tem que entender que aqui na Alemanha não existe isso. Eles enxugam a máquina. Quanto menos profissionais eu tiver que engajar para alcançar esse objetivo que eu quero, melhor para mim. Então, Uhum, não vai ser diferente na enfermagem. Então, aqui na enfermagem não tem técnico, não tem auxiliar. Assim, existe a figura do auxiliar, mas ele não é empregado em todas as enfermarias. Por exemplo, a enfermaria que eu trabalho é uma UTI de ponta aqui na Alemanha. Não tem ninguém lá que é auxiliar. Não existe isso. Eles dizem, eu não vou pagar o salário de um auxiliar, sendo que eu posso pagar 1.000 euros a mais, 1.200 a mais, e ter um profissional completo, que é o profissional do enfermeiro. Então, assim, tem todas essas questões também. E eu gosto de frisar isso porque é o que eu acredito. Eu não acho que essa estruturação vai mudar na Alemanha. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Não vai existir o enfermeiro que vai ser responsável, o enfermeiro vai ser responsável só por uma parte teórica e vai ter algum profissional que vai estar beira-leito. Isso não vai existir. E aqui na Alemanha, eu não acredito nisso. Aqui na Alemanha, eles não vão caminhar para isso. O que eles vão caminhar é provavelmente academizar enfermeiros para que eles exerçam outras funções dentro do ambiente hospitalar. Mas aquele enfermeiro que estará à beira-leito, ele vai e continuará sendo um enfermeiro formado. Né? Não vai ter essa questão de auxiliar, técnico, divisão de funções. Isso é uma coisa que eu acredito que está muito fora da realidade. Isso não vai existir na Alemanha. Eu não acredito. uhum. Estou aqui para ser surpreendida positivamente ou negativamente, né? Eu estou aqui, mas eu não acredito. Entendi. Tá. É, e é um cenário muito diferente do Brasil para cá, né? Eu sempre Eu, falo, eu nunca... eu acho que é bem complicado, porque eu sou bem crítica em alguns pontos, e eu acho que nem todo mundo que vem para cá gosta de ouvir o Sim, governo brasileiro, né? Porque, sim. de fato, realidade. Assim, eu não acredito, tá, gente? Mas estou aqui para ser surpreendida. Eu acho sim que haverão aí, como já está acontecendo, né? A gente tem study nurse, a gente tem aí outras funções surgindo dentro do ambiente hospitalar. Isso sim vai ser fortalecido, mas o enfermeiro que estará beira-leito continuará sendo um enfermeiro, mesmo ele academizado, continuará sendo um enfermeiro academizado. A academização geral pode até vir, mas o enfermeiro beira-leito continuará sendo a figura do enfermeiro academizado. Eles não vão dividir, arrumar um subemprego dentro da enfermagem para suprir isso aí. Isso não vai acontecer. Uhum, sim, é. É importante frisar, porque é o que é, né? E a realidade ela tem que ser deixada bem claro antes da pessoa aceitar um desafio desse, porque quem não foi técnico de enfermagem, nunca nem, na verdade, a maioria nunca nem trocou uma fralda, eu digo por mim. Eu sempre falo isso, eu nunca tinha trocado uma fralda. E eu cheguei aqui, mas eu já sabia, eu vim completamente. Eu levo muito a sério. O meu diploma não me limita. Eu vou fazer o Sim. que então, eu gosto de me sentir útil. Limpar, trocar fraldas, para mim nunca foi um problema. Não me sinto menos por isso. Apesar de ter uma sobrecarga física, eu me sinto muito sobrecarga fisicamente, porque tem a questão do alemão, a gente fica cansado mentalmente e o corpo, ele chora mesmo. Porque é 6 banhos, são milhões de fraldas, mudanças de E, decúbito.
você não E senta. exato. E tem um outro adendo também, né, que é importante frisar. Eu acredito também que isso nunca vai acontecer, até por um aspecto também cultural, tá? Porque Uhum, o alemão, ele quer sempre o melhor. uhum, Então, eu não acredito que a sociedade vai aceitar que, de repente, não é o enfermeiro que está mais ali. Quem está ali é o auxiliar de enfermagem, fazendo tudo que a sociedade, ela não vai aceitar isso. Ela vai dizer, não, eu quero um profissional que sabe de tudo que ele está fazendo, que não sei o quê. Eles querem sempre o melhor uhum, ali. Então, por isso também que eu não acredito. E tem uma outra questão também que é bem importante para principalmente os enfermeiros que estão vindo do Brasil saber, que uhum, aqui na Alemanha, né, já existe essa figura nos Estados Unidos, né, é uma profissão que está também aí surgindo nos Estados Unidos, que é o Physician Assistant, que é uhum, um assistente médico, tá? É um profissional que ele se forma para ser assistente médico. Ele não é um médico assistente, entenda? Ele não estudou medicina. Ele uhum, estudou técnicas de medicina para ser assistente do médico. Normalmente, quem faz esse estudo aqui na Alemanha são já enfermeiros ou profissionais da área de saúde de alguma forma, tá? Que vão fazer isso. E a essas pessoas, a essa profissão, essa nova profissão que tem surgido aqui na Alemanha, e que infelizmente, tá? Que infelizmente, apesar de ser uma profissão nova, que está aí, sei lá, beirando os seus 10 anos no máximo, está muito politicamente muito melhor organizada do que o enfermagem na Alemanha de uma forma geral. Então, eles já tomaram para si como é que chama, meu Deus? Ai, às vezes foge a palavra. Eles já tomaram para si essas atividades, né? Eles uhum, já pegaram para si. Então, isso não vai vir para a mão do enfermeiro, porque se vier para a mão do enfermeiro, o que é que os colegas que se formaram nessa profissão vão fazer? Eles vão se tornar uhum, obsoletos. uhum. Então, por isso também que isso não vai acontecer. E o fato deles estarem hoje já melhor organizados politicamente também vai impedir. Essas atribuições que eles. Muito obrigada aí, o colega que botou atribuições. Stephanie. é, Essas atribuições, ela não vai vir para a mão do enfermeiro mais, porque já tem uma outra categoria de profissionais que está muito melhor organizada politicamente, que já está tomando essas atribuições. Então, assim, eu não acredito que a Alemanha vai vir a se mover para vai fazer essa movimentação de também colocar essas atribuições na mão do enfermeiro. Tá? Isso, eu acho que isso também não vai existir. Entendi, sim. Sim, é. Mas foi ótimo porque deixou bem claro, né, essas questões, porque eu acho que é importantíssimo deixar muito claro para quem está vindo para cá as diferenças do enfermeiro no Brasil e o enfermeiro na Alemanha. Então nós somos, é como se fosse dois em um, né? E algumas vezes falta mão de obra ao ponto de, tipo, até entregar comida, tirar comida. Então é bom saber disso, né? Mas aí eu vou falar um outro adendo aqui, que tem Sim, muita gente que não sabe disso. sim. Existem pessoas, e eu entendo completamente isso, porque você tem que entender que o pessoal vem para cá e o pessoal, vocês fazem o reconhecimento de vocês e vocês são jogados dentro desse sistema sem entender o sistema. Isso. Não existe falta de pessoal. Uhum. Não existe. Não existe. O hospital que coloca você para distribuir alimentação, fazer atribuições que não são suas, ali, fazer limpeza de cama, fazer sei lá o quê, não é por falta de pessoal. Para, é uma, eles enxugaram o quadro de funcionários e colocaram atribuições que não são da enfermagem, porque essas atribuições não são da enfermagem, para a enfermagem para economizar. Hum, Porque o hospital em si não é um hospital rentável. Para quem não sabe, a Alemanha, ela adotou há anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, ela adotou um tipo de financiamento que se chama Diagnosis Related to, né, DRG, que é um modelo americano que veio para cá. E esse modelo, ele tem como objetivo, tá, gente? É um objetivo fechar instituições não rentáveis. O sistema de saúde alemão ele é completamente voltado para a concorrência monetária e o- políticos na época aprovaram a implementação desse tipo de sistema para, de fato, tá?
Isso aí não sou eu que estou inventando, isso qualquer um pode pesquisar, tá lá. Eles queriam fechar hospitais não rentáveis. Por quê, Cida? Porque aconteceu o seguinte: você tem que entender que aqui a Alemanha, né, o governo, entregou o financiamento dos hospitais nas mãos privadas e disse, aí o pessoal fundou uns determinados seguros de saúde. Você vai lá, você obrigatoriamente você tem que fazer isso, você faz, e aí você está segurado. E o seguro paga tudo ao hospital, aquela instituição. E aí o que é que aconteceu? Os seguros saúde começaram a perceber dentro da Alemanha que em Berlim, eu vou usar um exemplo, tá? Não é uma coisa real, é fictício. Em Berlim, no Health Center, você faz uma intervenção cardíaca, ou sei lá, você coloca um stent e o paciente em 4 dias recebe alta. Mas na cidadezinha, no interiorzinho da Alemanha, que eles não fazem isso todo dia, eles estão botando o paciente para ficar lá 10 dias para poder ser pago mais hotelaria, mais médico, mais enfermeiro, mais não sei o quê. Então, isso aconteceu na Alemanha. Aí os seguros-saúde fizeram uma revolução política, porque eles tinham um lobby muito mais forte do que o dos próprios hospitais em si, e disse, ó, vem cá, tá havendo um tipo de corrupção. Porque em Berlim eles estão dando alta ao paciente em 4 dias e aqui demora 10 dias. Sendo que é Uhum. o paciente com a mesma, é um paciente praticamente igual, a mesma idade, as mesmas comorbidades. Então, eles começaram a detectar corrupção. Não é outra coisa, era corrupção, era jeitinho. Vamos deixar o paciente um pouquinho mais tempo aqui, para poder o paciente, a gente ganhar mais dinheiro, e aí a gente conseguir continuar se sustentando. E aí eles implementaram isso, e ao invés de fechar, o que foi que os hospitais fizeram para não fechar? Eles começaram a enxugar pessoal, tá? Então, se você está dentro de uma instituição que você limpa a cama, você limpa quarto, você entrega comida, você faz não sei o quê, saiba que você simplesmente está em um hospital que ele não é rentável. Ele está economizando dinheiro e sobrecarregando você com outras atribuições que não são da sua profissão. E tem alguma lei, você sabe dizer se existe alguma lei que protege o enfermeiro desse acúmulo de função? Infelizmente, não. Não. Infelizmente não. Infelizmente não. Tá? Existe sim, óbvio, sindicatos internos, né? Isso pode ser sempre todo hospital de grande porte, médio, grande porte, eles têm o próprio sindicato e você pode questionar isso ao sindicato, né? Uhum, Dizer que você está sendo retirado da sua função, que você não está no cuidado do paciente, enfim, e ver o que é que eles podem fazer. Mas no geral, não. uhum, sim. É, chato. Mas tá bom. Obrigada. Foi ótimo esse esclarecimento. Ficou mais claro. Ficou mais É. claro. Hoje E eu isso é tô. uma coisa que muitos alemães, inclusive, não têm essa consciência, tá? Tem muitos alemães que não têm essa consciência, tá? Que eles não sabem disso. Eles acham que isso aconteceu simplesmente assim. Ah, falta enfermeiro porque o pessoal, ninguém quer ser enfermeiro. Tem os porquês por trás de tudo isso. Sim. Não é só pela massa de trabalho, tem outras coisas, tem outros impedimentos. Uhum. É. Hoje eu tô no meu segundo hospital na Alemanha e eu vejo muita diferença. Muita diferença. É impressionante. É por isso que é importante conhecer outros lugares e ousar mesmo mudar quando as coisas não estão boas. E aqui a Alemanha é muito, assim, a Alemanha inteira precisa, né? Então tem muita facilidade de conseguir uma vaga aqui. Na verdade, na Alemanha inteira, né? Sim. É realmente que é muito fácil você conseguir uma vaga. Eu tinha várias perguntas, mas o tempo tá correndo. Alguém tem alguma pergunta? Ou eu posso continuar com as Vai minhas que ter eu que ter, montei vai ter que aqui? ter uma live ponto, Extra! 2.2. Extra, é. Vamos lá. Agora que você está cursando o bacharelado, você está cursando o bacharelado, né? Me conta, Sim, me fala sim. dele, o que você está achando, quanto tempo você já está nele. Está bem no início, né? E eu escolhi também uma modalidade que é uma modalidade estendida, né? Então, assim, eu estou fazendo um bacharelado que normalmente ele dura 3 anos, eu optei por fazer em 5 anos, né? Porque eu trabalho, tenho meus afazeres comuns de todo mundo, eu tenho um filho, uma criança pequena, né? Eu sou mãe de uma criança de 3 anos.
Então, eu acabei por optando por essa modalidade estendida, né? E aí, o que é que acontece? Eu tô bem no início ainda, né? Mas você percebe que você se aprofunda, principalmente nessa questão de financiamento do hospital. Isso aí que eu sei para vocês eu já sabia, desde a época do Ausb, não tem nada a ver. Mas, assim, outras questões mais aprofundadas do crânio com caça, por exemplo, é uma coisa que eu tô vendo agora nesse momento, né? O que é que o crânio com caça realmente é da responsabilidade dele, o que é da responsabilidade do Pflegekasse, de Fluchtsäule der Krankenversicherung in Deutschland. Né? Isso aí é uma coisa que eles estão colocando, que eles colocam a priori as mudanças, né, que possivelmente virão aí pela frente, mas que não é nada certo ainda e tal. E obviamente a possibilidade que abre para outros caminhos, né? Quem estuda gestão e enfermagem normalmente acaba assumindo cargos de liderança, né? Gerência de enfermagem, gerência de hospital, de forma geral, ou até mesmo migra para outras áreas de gerência, para outras áreas hospitalares, né? Que não está muito ligado à enfermagem em si, mas também tem a questão de você depois poder fazer um mestrado também voltado para a prática de enfermagem. Então, assim, é algo que abre muitas portas e muitas outras possibilidades, embora que eu gosto sempre de frisar isso, como enfermeiro, você já tem muitas possibilidades dentro da Alemanha na enfermagem, tá? Uhum. Sem você precisar fazer de fato um curso, cursar de fato um curso superior, né? É só você se informar, é só você realmente tentar conhecer a sua profissão aqui na Alemanha e como ela funciona aqui, e você vai ver que é assim. Existem muitas possibilidades aqui. Você mesmo fez vários cursos, né? Voltado aí para a parte de cardiologia, não foi? Cirurgias cardíacas. E a. Fala. Na verdade, não. Assim, Hum. eu me formei dentro da área, eu me formei dentro da escola do próprio hospital. Então, eu sou uma pessoa que eu já era bem consultada com a parte de cardiologia, porque eu Uhum. sou formada pela escola de enfermagem do Deutsches Herzzentrum, para quem não sabe. Eu sou formada pela escola do hospital. É, e acabei optando por ficar por lá mesmo, e por isso que eu acabei optando pela área de cardiologia também, tá? Isso foi uma coisa que acabou sendo natural. Eu Uhum. estava ali dentro daquela escola, que era uma escola que pertencia a um hospital cardiológico, e aí acabou que eu fiz sim estágio em outras áreas, mas acabei optando a ficar no hospital, não necessariamente pela questão da cardiologia, tá? Para ser bem necessário, para ser Uhum. bem honesta, mas pela estrutura geral que o hospital oferecia. Uhum. Ótimo. Ó, interessante, né? Porque tudo acabou te levando lá, pô, bem, bem interessante. E a formação de enfermagem mudou, não foi? Antes ela É, era mais específica, agora ela é geral, não é? Eu entrevistei. Fala. na verdade, você confundia do outro jeito. É. Antes ela era mais específica, né? Antes existia o enfermeiro pediátrico, o enfermeiro geriátrico e o enfermeiro hospitalar, né? Que a gente chama de enfermeiro geral. Uhum. E agora é É, geral. e agora é geral. Uhum. Inclusive, é tão geral que, por exemplo, quem se forma hoje, eu fiz estágio em todas as áreas. Eu passei por neurologia, enterologia, psiquiatria. Eu tive 13 estágios em áreas diferentes, cirurgia geral. Eu mal frequentei o hospital da instituição de ensino que eu estudava. Eu mal Uhum. frequentei, né? Enquanto esses novos alunos não, eles saem do hospital Uhum. onde eles estão sendo formados. Então, eles perderam essa oportunidade de ver outras áreas, Uhum. né? Então, o que mudou de fato nesse novo Ausbildung é isso. Além de que eles enxugaram o currículo, porque eles tiveram que enxugar, porque eles tiveram que juntar três profissões em uma e, de alguma forma, eles tinham que internacionalizar isso e eles tinham que enxugar e acabaram enxugando dessa forma. Optaram por cortar muito conteúdo de todas as áreas de uma forma geral e fazer o mais geral possível, vamos dizer assim. Entendi, E entendi. trazer também essa flexibilização de você não ser obrigado a fazer determinadas áreas clínicas, porque na minha época você era obrigado, você não se formava se você não tivesse aqueles estágios naquelas determinadas áreas. Você Uhum. não se formava. Você não recebia a aprovação para fazer o exame. Porque, para quem não sabe, aqui na Alemanha é assim: não é nada automático. Tipo assim, eu fui bem no meu curso, eu vou passar de ano e eu vou receber o meu diploma. Não.
tem todos os critérios a serem cumpridos para que você, no final dos 3 anos, você possa receba a liberação para fazer o exame estadual. Né? Não é tipo assim, não é automático. E o fato de você ter desempenhado ter tido um bom desempenho durante o curso, não exime você de reprovar na prova. Se você reprovar na prova, você tem mais uma chance. E se você não passar, você não recebe o seu diploma. Você pode ter sido o melhor aluno durante os 3 anos. Se você não passar no exame geral, você não se forma enfermeiro. Você não recebe. São é, só o- 2 chances. são só 2 chances. É Até que- onde pelo menos na minha época, eram 2 chances. E reprovando tem que refazer todo o curso. Não, você é proibido de estudar enfermagem no estado onde você reprovou. Uau, isso eu não sabia. Existia uma comissão estadual, você recebia mais uma chance para fazer o exame. Se você reprovasse novamente, você recebia uma proibição, porque eles diziam que você era inapto a exercer a profissão naquele estado. Aí você, o que você poderia fazer? Se você quisesse muito, você poderia ir para outro estado, começar do zero. Uhum. Uau. Cursar novamente 3 anos e fazer o exame estadual naquele estado, Uhum. né? Sim. Caramba. É, É. é bem rigoroso e muita gente não sabe disso. E isso é um dos motivos também, óbvio, tem todas essas outras questões, mas esse também é um dos motivos da escassez de profissionais na área de enfermagem. O curso é um curso que exige muito, tem muitos adendos. E Sim. aí o pessoal fala, se for para eu me matar fazendo isso, eu vou fazer outra coisa. Sim, sim. É. É. Tem sentido. Tem sentido. Mas interessante, porque a prova da validação também são só 2 chances, para quem não sabe. E, e aí, se a pessoa não passar na prova da validação também, que é uma prova bem difícil, mas pela a língua, na verdade, pra Sim, gente, sim. é a língua que pega e também só 2 chances. E eu não, eu acredito que não tenha como fazer a validação em outro estado, eu ainda não sei Eu informar. também não sei, mas eu diria que sim. Eu Uhum. diria que sim. Eu acredito que sim. Você tem como fazer a validação em outro estado, sim. Ah, Possa sim. ser que isso mude no futuro, mas eu acho que hoje sim, você consegue tentar a validação Uhum. em outro estado, né? Sim, sim. Eu não sei como é que fica se você se forma em outro estado, se você quiser voltar para aquele estado da Alemanha onde você foi proibido de Uhum. cursar, se você consegue exercer a profissão formada em outro estado. Eu não Ah, sei. entendi. Eu não Entendi. sei como É. é que é, sabe? Assim, se há uma Aham. proibição, mesmo você tendo se formado em outro estado, se eles continuam com essa proibição, né? Sim, Eu sim. não sei como é que é. Mas eu sei que tem essa proibição. Se você repetir, no Ausbildung, se você Sim. repetir, pelo menos na minha época, não sei se também mudou isso, na época, você recebe uma proibição e você não exerce a profissão como enfermeira no estado. Isso foi bem novo pra mim. É chocante, né? Tem muita coisa que o pessoal não sabe, né? Sim, sim. Pois é, mas interessante. Adorei. Já bateu 1 hora. Nossa, Ah, que pena. É muito eu, rápido, né? eu tinha muita pergunta para fazer, mas talvez de repente a gente pode marcar uma outra para falar mais aí da questão do voltado para cardiologia, tudo mais. Vamos ver se eu consigo colher mais perguntas do pessoal, que teve uma participação legal. Tem um pessoal, acho que é teu pessoal, tem um pessoal aqui que tem uns seus fãs aqui. Obrigada pela participação, pessoal. Obrigada mesmo. E qualquer coisa, vocês mandam uma pergunta que a gente vai ver como que a gente faz. Tá A bom? gente vai esclarecendo por stories ou algo do tipo. Mas Sim, assim, sim. não vamos estourar o tempo de live, porque senão você não consegue salvar, né? Exatamente, que fica gravada, que fica Tá gravada. bom. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma outra live. Pronto. Muito obrigada, viu? Adorei. Muito Eu obrigada adorei mesmo. também. É sempre um prazer estar com vocês aqui, tá, gente? Tchau, Tchau. tchau. Aí, que eu nunca sei sair daqui de